O texto base do novo arcabouço fiscal aprovado pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira deve substituir o teto de gastos, regra que limita o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação e prevê aumento de despesas atrelado à alta na arrecadação pública. Para a gente entender quais são os principais pontos dessas mudanças, nós conversamos agora com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Rogério Mori. Professor, boa noite, obrigado pela presença aqui com a gente. Boa noite, Vitor. Professor, eu queria que o senhor nos explicasse, para começar a conversa, as principais diferenças entre o mecanismo que vigia até então, o teto de gastos, e o arcabouço fiscal agora proposto pelo governo, já aprovado pela Câmara. Bom, vamos lá. O teto de gastos, ele foi uma inovação muito importante no Brasil, né? Implementada ali durante o governo Temer, e que, pela primeira vez, colocou, de fato, na mesa a questão de que o governo deve controlar seus gastos, né? Então, até então, o que nós víamos, né, particularmente depois que a inflação caiu, foi uma recorrente aumento de despesas, né, um recorrente aumento de despesas, junto com o aumento de carga tributária. Chegamos aí a 34% do PIB de carga tributária, né, durante o governo Dilma. Ela não conseguiu elevar mais, e aí tivemos basicamente um descontrole fiscal profundo ali no final do governo Dilma e no início do segundo mandato, que acabou culminando no impeachment da presidente. E o teto de gastos, ele foi uma inovação que colocou na mesa o seguinte: olha, o governo tem isso para gastar, então se você quiser gastar mais com saúde, educação, ou previdência, ou benefícios sociais, você vai ter que ser mais eficiente em outras áreas. Então, o teto de gastos, ele tinha essa virtude de obrigar o governo a ser eficiente, ou seja, buscar melhorias do ponto de vista de uma produtividade, dado que o setor público dentro da nossa economia, comparativamente ao setor privado, apresenta uma produtividade relativamente baixa. Então, a ideia, você tinha uma reforma administrativa, onde você tinha uma ideia de valorizar o servidor público, melhorar a estrutura de carreira e assim por diante. A reforma da Previdência foi um primeiro passo nessa direção, e o que o novo governo ele já apontou é que isso não era mais a prioridade era aumentar gastos, seja ele qual for, né, gastos sociais, gastos com servidores, gastos com salário mínimo e assim por diante. Quer dizer, essa agenda de aumento de eficiência do setor público, ela foi jogada inteiramente fora, né? O que se vê dentro dessa lógica que já estava na PEC da transição e que surge nesse novo governo, de um aumento de gastos e que condiciona isso, obviamente, a um aumento de carga tributária, um aumento de impostos. Não sem razão, a gente vê o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, aí se debatendo recorrentemente aonde que ele vai conseguir arrecadar algum recurso, né, a ponto de que nós já chegamos numa situação onde a própria projeção do Ministério da Fazenda é uma piora, 136 bi de déficit esse ano, primário, o que dá 1,3% do PIB, o que estoura a própria meta de primário, de um PowerPoint que o ministro apresentou em março, que limitava, era 0,5% de PIB de déficit até 0,75%, quer dizer, nós já estamos falando de 1,2%, 1,3%, isso se não piorar. Quer dizer, há uma grande incerteza de onde vêm as receitas, né? As despesas, eles têm muito bem definido. O arcabouço, ele é algo que vem tentar desenhar, ele é um arremedo do que seria um teto de gastos, né? Ele coloca, né, fala, olha, nós temos aqui, as despesas vão crescer 70% das receitas, entre 0,6% e 2,5% em termos reais, ou seja, descontada a inflação. Isso é um teto frágil. A noção de gatilhos que foram colocados pelo próprio relator são condicionados à meta do primário, que quem define é o próprio governo, essas metas não estão definidas, e o governo pode mudar na lei de diretrizes orçamentárias, isso está no arcabouço. Quer dizer, é um instrumento que, assim, eu acho que o mercado teve uma leitura positiva porque não tínhamos nada. Foi dito, o teto de gastos morreu, que era uma coisa muito positiva, mas infelizmente morreu, e não ficou nada no lugar. Então apareceu alguma coisa, então há uma leitura positiva nesse sentido, mas não há condições desse teto, desse arcabouço, por exemplo, estabilizar a dívida pública do país, dentro dos parâmetros que o próprio governo definiu.
Professor, o senhor falava da necessidade de ampliar a arrecadação. O caminho para isso seriam impostos? Todas as direções, né? Eles estão indo atrás de impostos, né? Obviamente eles esbarram em dificuldades, às vezes eles fazem umas barberagens, como querer tributar plataformas de importação, né? Aquelas até as emblemáticas, eu nem vou mencionar aqui, né? Que eram compras até $50 e queriam tributar isso, tributar sites, né? De aposta e assim por diante, reonerar os combustíveis, até a questão das disputas judiciais, né, como o CARF, né, você voltar com voto de qualidade, buscar recuperar aí, essas questões que nós temos pendentes de litígios tributários, que estão pendentes e eles estão buscando esse tipo que não são receitas recorrentes, né, vamos lembrar que você arrecada isso de uma vez que você reduziu esse litígio, você não vai ter isso como uma receita recorrente. Então nós estamos falando sim em aumento de carga tributária, o que deve ser a tônica daqui para frente. Professor, mudando um pouquinho de assunto, amanhã está prevista uma reunião do presidente Lula com representantes do setor automotivo para tentar encontrar uma solução para o setor, né? O setor está passando por graves dificuldades, né? A venda de carros novos despencou praticamente, né? O brasileiro não está comprando mais carro novo, né? O valor subiu demais e aí a ideia do governo é justamente tentar baratear o valor dos carros, baratear os carros, né? Voltar a criar a figura do carro popular, né? Que hoje praticamente não existe mais, né? Carro popular hoje é só usado, né? O novo já deixou de ser um preço popular há muito tempo, né? Existe alguma medida ao alcance do governo, professor? E se sim, o que é que o governo poderia fazer para tentar socorrer a indústria automotiva e tentar fazer com que caia o valor para o consumidor final? Eles tentam reeditar com isso aquilo que foi feito no início dos anos 90, que eram as câmaras setoriais. Havia uma câmara setorial da automotiva e a ministra era a Dorothea Werneck, que inclusive redesenhou essa ideia do carro popular, mas era um contexto absolutamente diferente do país, né? Hoje o brasileiro ele quer um modelo de carro diferente, né? O carro popular ele é um carro que não necessariamente vai ter uma grande demanda, assim, uma dúvida da própria indústria em relação a isso, né? Questões de tecnologia, uma série de fatores. Então, eu acho que pode ser que eles encaminhem para essa direção, né? Pode ser que isso seja levado adiante, mas eu acho que é algo que tem um impacto relativamente limitado, porque eu acho que o nosso problema é um pouco mais complicado. O que falta para o Brasil, de fato, é crescimento, é renda, e isso vem de investimentos no setor produtivo, né? E, obviamente, nós não estamos tendo isso, dados os diversos problemas que a gente enfrenta no país, por exemplo, o excesso de gastos do governo, gastos correntes que absorvem a nossa poupança e limitam a nossa capacidade de investimento na área produtiva do país, né? Então, acho que pode-se caminhar para essa direção, mas acho que é uma medida que tem um impacto relativamente limitado. Pois é, e a estimativa do governo, professor, é que o valor do chamado carro popular fique em torno de 50 a 60 mil reais. Dá para chamar de popular? Não é um carro popular, né? Eu acredito que a maioria da população brasileira não tem uma capacidade aquisitiva hoje de adquirir um carro desse valor, né? Não dá para a gente chamar de algo. O veículo popular mesmo, ele no passado ele era uma coisa extremamente acessível, barata, né? E com modelos relativamente bem mais afeitos, né, a esse desenho. Eu acho difícil a gente ter algo que vai realmente impactar na economia com esse tipo de medida. Professor Rogério Mori, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença aqui com a Obrigado. gente. Prazer. Boa noite. Boa noite.